Professor Celso, começamos o programa com uma imagem muito bonita lá da região de Tupãssi, no distrito de Brasiliana, uma lavoura de amendoim. Olha só, um cultivo que não é muito comum aqui na nossa região, né? O amendoim não, a cultura do amendoim não é muito comum, mas ela foi importante há tempos atrás, né? Chegou-se a plantar em torno de 2.000, 2.500 hectares, né? E isso atraiu algumas empresas para a região, né? Então, Tupãssi foi um polo. Inclusive, nas minhas aulas, a gente procurava regiões que tinha amendoim para fazer as aulas práticas de amendoim, né? E é uma cultura muito interessante, né? Nós estamos vendo essa imagem aí, ó. É uma planta que tem folhas pennadas, né? Ela tem um pecíolo, né? E 4 folhas espalmadas, né? Então é fácil reconhecer o amendoim, né? Bem característico, então. É característico, né? E o amendoim, ele teve esse impulso, depois houve essa queda, né? Na nossa região. Talvez pela soja, né? Que valor agregado melhor, valor assim maior, né? De comercialização, como uma commodity, né? Então houve uma queda, né? Mas existe ainda algumas áreas sendo plantadas de amendoim na região, né? E o São Paulo é o estado que mais planta amendoim. Por que razão? Recuperação de canaviais, quando você chega na época de renovar os canaviais, você planta amendoim, que é uma leguminosa para recuperar o solo, né? Ou recuperação de pastagem, quando vai fazer recuperação de pastagem. Então esses terrenos, né, de pastagem franco-arenoso, o amendoim tem um fator importante de recuperação de solo. Então o pessoal planta amendoim, faz a recuperação do solo e aí volta a plantar a pastagem de novo. São Paulo é o maior produtor de amendoim do Brasil, né? Entendi. Muito bem, muito bem. E agora, professor, a gente vai contar uma história interessante sobre o cultivo de amendoim na região de Tupãssi. No auge da produção, nos anos 2000, a área plantada chegou a ocupar 2.500 hectares e os grãos eram beneficiados em indústrias na própria cidade. Mas o cenário mudou. Hoje são apenas 100 hectares, menos de 5% do que era antes, e a demanda por amendoim continua grande. Por conta disso, um grupo de parceiros entre empresas, agricultores e pesquisadores quer retomar o cultivo, que além de ser rentável, pode trazer outras vantagens para o produtor rural. Esta é uma lavoura de amendoim, em Brasiliana, distrito de Tupãssi, no oeste do Paraná. Ela foi semeada em outubro, mas a história dessa planta começou bem antes, há quase 50 anos. O cultivo do amendoim em Tupãssi teve início nos anos 80 e chegou ao auge nos anos 2000. Na época, o município contava com a maior área cultivada no estado, somando 2.500 hectares, envolvendo cerca de 50 agricultores e com uma produtividade média de 10.000 toneladas por safra. Porém, a partir do ano de 2005, o cenário começou a mudar. A competição com a soja e o milho safrinha fez a cultura do amendoim recuar. Hoje, são apenas 100 hectares cultivados e só 3 produtores dedicados ao plantio. Para a gente falar sobre o histórico da produção de amendoim em Tupãssi, eu converso agora com o Vanderlei, que é técnico do IDR. Vanderlei, bom dia, seja bem-vindo ao programa Agrofag. Bom dia, tudo bem? Vanderlei, para a gente começar, falar um pouquinho, né, da importância que Tupãssi teve para essa cultura do amendoim, trazendo um pouquinho para a gente de números e desse histórico. Quando que iniciou? Foi nos anos 80, finalzinho nos anos 90? Fala um pouco para a gente como que foi esse início da cultura do amendoim. O amendoim ele chegou aqui no município de Tupãssi no final dos anos 80, início dos anos 90. Na época, a produção era de uma forma bem rudimentar, né? Praticamente toda a produção manual, inclusive desde debulhar as vagens para a produção de semente, o plantio, toda a colheita era feita de forma manual. Aí, no início dos anos 2000, a gente teve um processo de mecanização, onde chegaram máquinas adaptadas para o plantio, máquinas para fazer a debulha das vagens do amendoim, máquinas para bater o amendoim, e aí depois, aí, 2005, 2010, a gente teve, inclusive, máquinas para colher o amendoim. Mesmo hoje, tendo um bom pacote tecnológico, com máquinas, a produção hoje ela é praticamente toda mecanizada, mas mesmo assim a gente teve uma expressiva redução da área e de número de produtores. Como que você avalia essa queda, principalmente de produtores,
Em Tupanci, principalmente, é mais a questão de mecanização, questão de mercado? Foi uma opção mais para a soja? Como o amendoim não é uma commodity, o produtor tem que colher, tem que secar na lavoura, tem que levar para a propriedade dele, tem dificuldade de comercialização, não existe uma cadeia tão bem estruturada como a de soja e milho. Isso acabou inviabilizando gradativamente a cultura e os produtores acabaram migrando. Então, esses mesmos que produziam amendoim acabaram ficando com a produção de soja no verão e milho safrinha no inverno. A produção de amendoim era importante também para a economia do município, já que indústrias se dedicavam ao beneficiamento do grão. Edenilson é proprietário da única que continua em atividade. A indústria tem mais de 20 anos. Na verdade, começou com produção de amendoim, né? Ainda era menino novo, vamos dizer assim, 17 para 18 anos, começamos no plantio de amendoim. E a gente sempre viu a necessidade de... Não tinha indústrias aqui na região. Tinha o conceito de plantar amendoim, mas a produção era vendida para outros estados, né? Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e nas capitais. E aí ao longo dos anos, percebemos que precisava mudar isso. A gente precisava agregar valor. Vinham atravessadores, comprava o produto e a gente, né, não trabalhava e não tinha a renda, vamos dizer assim. Então a gente viu a necessidade de ir agregando valor e limpando cada vez mais o produto, né, colhia bruto da roça. Então a gente foi investindo ao longo dos anos em secadores, foi investindo também em processo de pré-limpeza, debulha, seleção automática de grãos. A produção hoje é de amendoim torrado, granulado, a pasta feita com grão e também subprodutos para outras marcas. O grande problema que a indústria enfrenta é a escassez de um produto essencial, justamente o amendoim. Atualmente a gente traz também produtos de fora, né? Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná também tem plantio, mas o plantio que tem dentro do estado hoje não atende à demanda da indústria. Hoje nós temos mais demanda do que oferta dentro do estado. Para atender a essa demanda, o Edenilson procurou empresas e produtores rurais com o objetivo de criar uma parceria e incentivar o plantio na região. A ideia atraiu o agricultor Nero Paganini, proprietário daquela área que vimos no início da reportagem. Ele plantou pela primeira vez 30 hectares de amendoim. Conversando, a gente vem sempre em busca de alternativas para agregar valor, para ver se sobra um dinheirinho a mais do que o que a gente já vem fazendo, que é o tradicional, aí, a soja e o milho safrinha. Daí, num bate-papo aí, a gente teve a informação de uma empresa aqui de Tupanci, a Select, que ela é uma indústria que faz a pasta do amendoim. Aí fomos visitar, fomos ver produtores e tal, fizemos nossas contas, buscamos informação, estamos buscando parceria aí junto ao IAC, e então resolvemos de fazer uma fração da área, em torno aí de 3%, apostando nessa cultura, 3% da área total plantada, para não arriscar, para não quebrar a cara na primeira, né? E estamos aí, fazendo tudo que é bem recomendado para tentar conduzir bem uma cultura e acreditando, apostando aí em mais uma alternativa. A área já conta com sistema de irrigação e, se houver necessidade, a nova cultura também será beneficiada por essa técnica. A cultura do amendoim, segundo o que a gente viu até agora, ela até não é tão exigente na questão de água, ela até tolera uma certa estiagem aí. Mas, como na propriedade aqui a gente já tem área irrigada, a gente quer então, tem a segurança de que a falta d'água é o fator mais limitante na agricultura como um todo hoje. Então você tem a segurança de não ter esse risco. Então, com essa segurança, a gente pode fazer um investimento maior, porque a colheita ela é mais certa, né? Expectativa de sacas por hectare? Qual é a produção média? A expectativa de sacas por hectare, as informações que eu vi já, alguns vídeos
de pesquisadores lá na região de São Paulo, tem se conseguido de um mínimo, nas lavouras assim que não deram muito certo, fala por alqueire, daí é a fala do profissional lá, de 250 até 740 sacas por alqueire. Então eu penso assim que eu tenho que buscar ficar na média, né? A minha expectativa é 500 sacas por alqueire. Outro parceiro atraído pelo projeto é o agrônomo Ayrton Citolin, dono de uma empresa que comercializa sementes. É ele quem acompanha a lavoura do seu Nero, seguindo orientações do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, que forneceu as cultivares para o plantio. Trazendo um pouquinho então para essa questão técnica mesmo, de como é que foi feito o plantio, é um plantio normal, é igual a outros plantios, ou tem uma adaptação diferente, a questão de entrelinhas, questão de população? Sim, usa quase as mesmas máquinas, só que tem que adaptar. Então tu vê que o espaçamento é de 90 centímetros para facilitar a colheita também. Então a quantidade de sementes usa a mesma semeadeira, plantadeira de soja, joga um pouco mais de sementes. Aqui cada cultivar tem uma população recomendada. Esse aqui ficou com 15 plantas por metro, jogou 16, 17, ficou ideal, foi conforme nós tínhamos planejado. É uma cultura de ciclo longo, né, uma cultura de verão, então a gente planta ela agora em outubro e vai colher lá em março. É uma cultura de 140, 150 dias. A expectativa agora é com os resultados que serão alcançados. Seu Nero está otimista em relação à rentabilidade, que ele acredita que possa ser até 50% maior em comparação com a soja. Como o amendoim hoje não, alguns dias atrás eu pesquisei, ele estava girando em torno de R$120 a saca. Então teria que se fazer aí, dependendo da produtividade, se fazer um cálculo. Eu não tenho ele pronto não, mas assim, seguramente 50% a mais de receita ele consegue me proporcionar se eu alcançar essa produtividade das 500 sacas. Expectativa é boa então? É muito boa, é muito boa. Eu estou assim acreditando bastante. Vamos colher para confirmar, né? Com o apoio da indústria, de empresas e institutos de pesquisa e com o mercado apontando para um futuro promissor, o amendoim pode voltar a ser uma boa opção para os agricultores do oeste paranaense. Há anos atrás, não tinha pesquisa e desenvolvimento na área de sementes. E então o melhoramento genético foi totalmente, vamos dizer assim, muito importante, vamos dizer, extremamente importante para a viabilidade da cultura. E a gente percebeu que no estado do Paraná esse melhoramento genético não tinha, né? Então a gente identificou que tinha a necessidade de ter um parceiro que entendia de sementes. Então a gente, em parceria com a Citolin, fez parceria também com o IAC, né? O IAC desenvolveu as melhores variedades hoje. Uma das melhores variedades de amendoim do Brasil hoje é do IAC. Fez um grande trabalho de pesquisa e desenvolvimento e a gente fez uma parceria, montou esse grupo para fomentar esses produtores na região, né? É um trabalho de extrema importância que até então não tinha no estado do Paraná. É uma cultura de alto valor agregado, com muita demanda no mercado interno e exportação. É um produto muito procurado. E aí, se nós conseguirmos produzir um amendoim de boa qualidade, o mercado é muito certo e muito lucrativo. Então, são opções que estamos buscando com novas fontes de renda aí. Eu falo que eu não me conformo em ficar fazendo sempre o mesmo que eu fiz o ano passado e o ano que vem o mesmo que eu fiz esse ano. Eu acho que a gente tem opções aí. Claro, tem que testar. Erra-se muito, sem dúvida, quando a gente vai fazer diferente, corre muito risco de errar, mas uma dessas acerta. Então a chance de melhorar, ela está por aí, está no ar, é para quem quiser procurar.
Que bacana, então, né, professora? A gente acompanhou aí na reportagem essa retomada, então, do cultivo do amendoim aqui na nossa região. Isso é muito importante, veja bem, Antoniela, existe um grupo de produtores, né, de produtores de semente e agricultores que estão dispostos a voltar a plantar amendoim, certo? E atrás disso, ou junto com esse grupo, né, existe o IAC de Campinas, né, Instituto Agrônomo de Campinas, né, que detém o maior conhecimento sobre o amendoim, né? Então, uma maneira de se tornar essa cultura mais viável na nossa região, certo? E voltar a ter um polo aqui na nossa região. Isso é importante porque, veja bem, além de ela se tornar mais competitiva com esse estudo, provavelmente vai surgir cultivares mais competitivos, né? Você tem também a possibilidade da renovação ou a rotação de cultura na região, né? Então é muito importante isso aí, a gente espera que dê certo, né? E que volte a ter amendoim na nossa região, né? E é uma cultura muito gostosa de conduzir, certo? E muito fácil de conduzir. E antigamente, talvez, para você não ter a mão, porque você não tinha mão de obra, não tinha maquinários adequados, era muito manual as coisas, né? Pode ser que diminuiu também, uma das causas diminuir a mão de obra do campo. Mão de obra do campo, né? Mas hoje tem máquinas modernas, hoje tem máquinas para colher tranquilamente aí, máquinas para bater, né? Porque o amendoim você colhe ele primeiro, revolve ele do solo, deixa exposto às vagens, espera secar uns 10 dias e depois vem uma máquina pegando isso aí e colhendo, né? Antigamente você arrancava na mão, né? Não era fácil, né? Sim. Eu acho que vai ser um grande sucesso. Dá para adaptar. Dá.